E uma parada que, assim, que me impressiona, assim, na sua história, né? É isso, né? Tipo assim, você tem um chamado, né? Você tem uma palavra de Deus sobre você e você tá ali tentando viver essa palavra, né? Por exemplo, liderando os jovens e tal. E de repente vem esse baque, né? De um fracasso, vamos dizer assim, de alguém falar, cara, vamos tirar você porque não tá dando fruto o que você tá fazendo e tal. E o que eu percebo é que na maioria das vezes as pessoas falam, então eu acho que tudo que eu ouvi de Deus é mentira, provavelmente eu entendi errado e vou fazer outra coisa da minha vida e abandona aquilo, né? E você não, você se apegou à palavra e pensou, então não deve ser desse jeito, eu que tô errado. É muito louco isso, né? Porque você tem uma palavra de Deus e a situação dando errado. E a gente tem, às vezes, a tentação de falar, Deus errou, né? Ao invés de olhar e falar, talvez eu tô errando, talvez não é desse... E para mim é maravilhoso isso, porque eu gosto muito de um exemplo que um pastor chamado Paulo Borges, né? Ele dá, que é assim, ele disse assim, imagina que você tá num carro e Deus te mandou ir, por exemplo, aqui em Bragança, se eu for pro norte, eu vou para Belo Horizonte, né? Se eu for pro sul, eu vou para, sei lá, Paraná. Entendeu? Então, imagina que Deus te deu um carro e tal, e Deus falou para você, vá para Curitiba. Entendeu? E aí você pega o carro e começa a dirigir para BH. O sentido contrário. Entendeu? Ao que Deus mandou. Ele disse assim, Deus acelerar o seu carro, te abençoar, é uma maldição. Porque cada quilômetro que eu ando, eu tô mais longe do destino que Deus queria. E aí o contrário, Deus quebrar o seu carro é amor. É uma bênção. É uma bênção. Entendeu? Ou Deus não te dar um carro, você tá indo a pé na direção errada, é uma bênção. Porque se você tivesse uma Ferrari, você tava ainda mais longe do que Deus tem para você. E é entender isso, né, pastor, que essa frustração que você viveu, poxa, uma reunião como essa, de alguém chegar e falar, cara, você não tem chamado nada, era amor de Deus te parando, né? Para dali a 2 semanas você pisar naquilo que era o seu destino, pisar naquilo... Então, talvez se aqueles pastores, aquele grupo não tivesse te parado, você estaria lá, talvez liderando os jovens ou liderando uma congregação, e o que é maravilhoso, mas que não era o que Deus tinha para você, né? Então, para quem está nos ouvindo, 2 coisas ficou muito forte para mim. Isso, né, de ter a clareza de que, cara, até nas frustrações é Deus nos guiando. E a segunda coisa que ficou muito forte para mim é você falar assim, cara, meu primo compartilhou o evangelho comigo e eu nunca tinha ouvido o evangelho. Isso é muito forte e eu queria até voltar nisso para a galera que está nos ouvindo, porque a gente pensa que a gente vive num país evangelizado, vamos dizer assim. Vamos falar de Jesus para fulano, mas todo mundo já ouviu sobre Jesus. Cara, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pouquíssimas pessoas ouviram verdadeiramente o plano do evangelho. É verdade. Não tenha medo de falar o básico. Deus criou o mundo perfeito, o homem pecou, se desviou de Deus e Deus então teve um plano para trazer o homem de volta para o seu lugar e tal. Não tenha medo de falar o básico de Jesus ter morrido na cruz, da salvação, da fé, porque pouquíssimas pessoas ouviram de forma organizada o plano de salvação. Isso é muito forte, cara. Exatamente. E assim, eu vejo a importância do discipulado, cara, porque a base da minha vida foi o que eu ouvi ali, sabe, do meu primo. Exatamente isso, o evangelho simples, puro, sabe? E ele até falava assim, porque ele gostava muito de mim, ele falava, Juninho, você vai pro inferno, cara. Se você continuar assim, cara... Direto e reto. Direto e reto, porque a gente era muito chegado, sabe? Então não tinha meio termo ali, ele falava na lata.